E se o mundo que você conhece não tivesse sido o primeiro? As Escrituras sussurram sobre governantes antes de Adão, Leviatã e Behemote. Não feras, mas poderes soberanos. Seus reinados foram ocultados dos olhos do público. A criação não foi um começo tranquilo, foi uma batalha. Agora, a verdadeira pergunta não é se aquele mundo existiu, mas quem se sentou em seu trono. O debate costuma ser apresentado assim: existiu um mundo pré-adâmico? Alguns dizem que Gênesis começa com um início limpo. Outros apontam para uma lacuna, uma era apagada antes de Adão. Mas e se essa não for a verdadeira pergunta? E se o mistério não for se houve um mundo antes, mas quem o governava? Gênesis 1 e 2 nos dão uma pista, e é fácil passar batido. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Em hebraico, a frase é tohu vabohu, palavras que não descrevem argila intocada, mas ruína após juízo. Jeremias as usa para descrever uma terra devastada, cidades caídas, aves fugidas, montes tremendo. Jeremias 4:23. Isso não é um vazio, é um cenário pós-catástrofe. Por que a primeira cena da Bíblia usaria a linguagem da desolação, a menos que algo já tivesse caído? A pergunta se afia. Gênesis 1 descreve um começo ou uma restauração após o colapso? Os profetas insinuam ruína, mas o livro de Jó vai mais fundo. Quando Deus fala do meio do redemoinho, ele menciona Behemote e Leviatã, não como metáforas, mas como testemunhas. Por que Deus convocaria essas criaturas num tribunal cósmico se fossem apenas animais grandes? Eis o Behemote, que eu fiz como fiz a ti, força em seus lombos, ossos como bronze, um rabo como um cedro. Nenhum hipopótamo se encaixa nisso, nenhum elefante também. E se Behemote é só uma fera, por que chamá-lo de o primeiro dos caminhos de Deus? Será que Behemote foi um soberano da terra, destronado antes mesmo de Adão tocar o solo? Então vem Leviatã, descrito com ainda mais temor. Escamas como escudos, fogo na boca, terror em sua presença. O Salmo 74 diz que Deus quebrou as cabeças dos monstros marinhos. Isaías 27 declara que Leviatã será morto no fim dos dias. Essas não são figuras de linguagem, são dossiês. As Escrituras preservam a memória de dois poderes, terra e mar, apresentados não como feras, mas como monarcas depostos. Prova A e prova B. Então, por que reduzi-los a animais? Porque chamá-los de reis significaria que Gênesis 1 não é apenas um começo, mas uma cena de julgamento. A criação se torna conquista. O domínio de Adão se torna uma coroação após a guerra. O silêncio sobre Behemote e Leviatã não foi descuido, foi apagamento intencional. Mas o registro permanece, e as testemunhas ainda são nomeadas. Se Behemote governava a terra e Leviatã o mar, quem os destronou? É aí que a trilha nos leva agora. Gênesis 1 não é apenas um prólogo, é uma cena de crime. Gênesis 1 e 2 costuma ser lido como um começo suave. Mas e se nós já soubéssemos que não foi bem assim? Já vimos que talvez o texto não descreva a criação a partir do nada, mas sim os destroços de algo perdido. Agora voltamos ao exame forense, a linguagem dos profetas, a estrutura do texto, a assinatura de um juízo. Já vimos como tohu vabohu não sinaliza potencial puro, mas julgamento. Agora, precisamos perguntar, o que aconteceu antes de Gênesis 1 e 2 que exigiria tal veredito? O versículo diz que a terra era sem forma e vazia, mas a palavra hebraica usada, hayá, também pode significar tornou-se. Será que a terra se tornou arruinada em vez de ter começado assim? Essa possibilidade sustenta o que às vezes é chamado de teoria da lacuna, que entre o versículo 1 e o versículo 2 existe um colapso esquecido. Nem todos concordam, mas a fumaça permanece. E se isso foi um pós-catástrofe, então devem ter existido governantes cujo domínio caiu em julgamento. O rastro é tênue, mas aponta para algum lugar. Gênesis nos dá o silêncio. Os profetas nos dão o vocabulário da ruína. Jó nos dá as testemunhas. Isso muda a forma como lemos o começo do mundo. Isaías 45:18 insiste que Deus não criou a terra para ser um caos, mas a formou para ser habitada.
Então, se vemos caos, algo ou alguém a arrastou para esse estado. Estamos diante de uma memória suprimida. O próprio solo pode estar carregando o peso de um julgamento antigo. E agora, dois nomes ancestrais emergem do véu dos rolos antigos: Behemoth e Leviatã, um da terra, outro do mar. Não símbolos, não mascotes, reis. Gênesis nos mostra sua queda. Jó nos revelará sua estatura. O caso ainda está aberto e as testemunhas estão prestes a falar. Jó 40 se abre com uma voz trovejante. Eis o Behemoth, que eu fiz como fiz a ti. O tom não é casual, é judicial. Deus apresenta Behemoth como evidência, uma testemunha convocada dos arquivos profundos. Por que o Criador exigiria que Jó contemplasse tal criatura? A menos que ela tivesse relevância para algo muito mais antigo do que a dor de Jó. Por que evocar Behemoth se ele fosse apenas um hipopótamo pastando entre os juncos? Os versículos pulsam com severidade, força nos lombos, um rabo como um cedro, ossos como bronze, membros como barras de ferro. Isso não é zoologia, é um perfil. Nenhum animal do Nilo carrega esse peso. Um herbívoro de beira de rio faria os montes tremerem ao passar? Os estudiosos que descartaram Behemoth como gado precisaram suavizar esses detalhes, mas o texto continua preciso. Ele é o primeiro das obras de Deus. Só aquele que o fez pode aproximar-se dele com espada. Que tipo de criatura exige a intervenção direta do Criador? Que poder soberano só pode ser abatido por força divina? Behemoth é o monarca caído da terra, destronado e preservado como prova A, primeiro das obras de Deus, o maior soberano da terra antes da comissão do homem. Isso começa a perturbar as bordas da narrativa de Gênesis. Será que o domínio de Adão foi uma sucessão, não uma origem? Será que o solo se lembra de um reinado anterior? Seu rabo não é um talo de grama, mas um cedro. Sua estrutura é forjada, não cultivada. São descrições de metalurgia, a linguagem da realeza. Bronze, ferro, peso, presença. Behemoth não teme os rios. Ele os recebe. Mesmo que o Jordão irrompa contra sua boca, ele está seguro. Que fera zomba de uma enchente? A menos que a enchente tenha sido, um dia, sua própria ferramenta de domínio. Até a criação parece ceder à sua forma com reconhecimento assombrado. Em tábuas mesopotâmicas, feras do caos governavam terras indomadas. Em ecos rabínicos, Behemoth é reservado para o julgamento final, não a extinção. O texto resiste à simplificação, e a tradição o encolheu porque a alternativa era imensa demais. Que Gênesis 1 não é apenas criação ex nihilo, mas a recuperação de um mundo governado e arruinado. No redemoinho, Jó não recebe consolo, recebe confronto. Behemoth se ergue para mostrar o que quer que tenha existido antes do domínio humano. Não era manso. O ponto não é que Jó vencerá Behemoth. O ponto é que só Deus pode. Behemoth não está em cadeias por causa de Jó, mas por causa do julgamento. E agora ele permanece preservado como memória, guardado nas páginas para que o reconsideremos. Se a terra teve um rei, e o mar, que poder espreita sob as ondas, mais sombrio, mais antigo, ainda não vencido? O próximo arquivo se abre com fogo sobre as águas. O oceano aguarda em silêncio, mas as escrituras dizem que esse silêncio é apenas emprestado. Em Jó 41, o próprio Deus fala de Leviatã, uma criatura cujo nome faz tremer a terra. Poderás tu pescar com anzol o Leviatã ou ligar a sua língua com uma corda? Assim começa o capítulo. Não é uma aula de zoologia, é um desafio. Quem pode domar o soberano do mar? A tradição o encolheu até caber num crocodilo, mas o texto resiste. Crocodilos não exalam fogo nem agitam os mares em caos. Eles não aterrorizam reis. Então o que Jó viu? E por que Deus convocaria esse ser como prova? Os versículos se desdobram com precisão aterradora. O sopro de Leviatã acende brasas, chamas saltam de sua boca. Suas escamas são escudos fechados com precisão, o ar não passa entre elas. Seu coração é fundido como pedra, seu ventre afiado como cacos de cerâmica. Nenhuma espada o fere, nenhuma lança ou flecha o derruba. Crocodilos podem ser laçados e caçados, mas Leviatã é declarado à prova de armas. Que criatura cabe nesse dossiê?
não uma que descansa à beira do rio. A linguagem é régia, cósmica, indomável. Seria este o soberano marinho cuja contenção, Gênesis 1 e 2, apenas insinua, velada pelas águas que cobrem a terra? Outras escrituras falam no mesmo tom. Salmo 74. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças dos monstros marinhos, tu esmagaste as cabeças de Leviatã. Isaías 27 dá o golpe final. Naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Quantas vezes o nome precisa ser repetido até admitirmos que a figura é mais que metáfora? Temos coragem de aceitar que a Escritura o recorda como soberano, não símbolo? E os ecos não param em Israel. Em culturas antigas ressoam versões distorcidas dessa batalha cósmica. No Enuma Elish da Babilônia, Tiamat, deusa do abismo, é morta por Marduk e dividida em dois. Em Ugarit, o deus das tempestades, Baal, combate Lotã, serpente marinha serpenteante. No Egito, Ra enfrenta todas as noites Apep, serpente do caos que se ergue além do horizonte. Eruditos tratam essas histórias como mitos, mas porque todas contam o mesmo enredo: caos nas profundezas, serpente nas águas, Deus Rei vitorioso. E se forem memórias fragmentadas da mesma verdade, recontadas sob a lente pagã? Nesse caso, Leviatã não seria um crocodilo, mas o verdadeiro original, o rei dos mares que só o Deus de Israel subjugou. Imagine-o. As ondas se elevam acima dos montes, o horizonte desaparece, e então uma crista negra de escamas surge. Vapor sibilante, depois fogo. Marinheiros gritam, flechas somem na espuma, lanças se quebram, escudos derretem. Este é o terror que Jó foi chamado a contemplar. Por que Deus queria que Jó o visse? Porque Jó precisava saber que forças, além da compreensão, ainda se curvam diante de um trono superior. Leviatã não pode ser capturado por homens, mas está acorrentado por Deus. O temor que ele inspira deve levar à reverência. Você percebe? Até o caos mais indomável tem um Senhor. E ainda assim, por que Deus manteria seu arquivo nas Escrituras se ele já estivesse destruído? O Salmo 104 ainda fala de Leviatã como criado para brincar no mar, não aniquilado. Isaías 27 aponta sua morte como futura, não passada. 1 Enoque, especulativo mas antigo, relata que ele foi separado no princípio e preservado no abismo para o dia do juízo. Se os profetas e escritores apocalípticos ainda o veem acorrentado, então seu reinado não foi apagado, mas contido. O que significa que as águas de Gênesis 1 e 2 cobrem a terra como um sudário, seriam sua sombra, seu domínio, ainda presente sob a contenção divina? É aqui que a teoria da lacuna ganha nova nitidez. Aqueles que leem Gênesis 1 e 2 como consequência, não origem, veem em Leviatã a lembrança do que veio antes. A terra tornou-se sem forma e vazia, porque o julgamento caiu sobre um domínio anterior. O próprio mar ocupado por um soberano agora aprisionado nas profundezas. Você pode discordar, mas a pergunta permanece. Por que os profetas usariam Tohu Vabohu com as mesmas palavras usadas para cidades após o juízo? Por que profetizar a morte de Leviatã se ele fosse apenas um crocodilo do Nilo? Então, será que Leviatã era apenas um animal assustador? Ou o monarca, destronado de um mundo arruinado? A Escritura nos desafia a decidir. E se Leviatã governava o mar, a presença de Behemoth na terra não é acaso. 2 governantes, 2 tronos, ambos depostos, ambos preservados. E o dossiê ainda não foi encerrado. Porque se Deus os conteve, ele os conteve por um motivo. Esse motivo está no testemunho de Enoque. E o que ele revela vai abalar tudo. O registro agora contém 2 reis, terra e mar, preservados em poesia e profecia. Mas haveria outra voz? Alguma testemunha antiga que confirme que eles não eram metáforas, mas monarcas à espera de juízo? A resposta repousa num livro que a maioria das Bíblias silenciou, um rolo preservado nas igrejas etíopes e sussurrado nos corredores do segundo templo, 1 Enoque. Por que essa voz foi arrancada do seu cânon? E o que ela revela?
Enoque 60 descreve duas bestas que nada têm a ver com contos de fazendeiro. Leviatã, a fêmea, enrosca-se no abismo aquático. Behemote, o macho, aguarda num deserto árido chamado Duidaim, um no mar, outro no deserto, ambos preservados desde o princípio até o fim. Por que separá-los? Por que não destruí-los de imediato? O texto responde com clareza perturbadora. Eles são mantidos para o dia do juízo, como combustível para a vitória final. Percebeu isso? Mesmo na visão de Enoque, sua sobrevivência não é misericórdia, é evidência, um veredito armazenado à espera de execução. Mas Enoque é confiável? Alguns dirão que não é escritura. E estão certos, em parte. Enoque foi excluído do cânon ocidental, rotulado como apócrifo, mítico demais, estranho demais. No entanto, Judas o cita diretamente. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para executar juízo. Judas 14:15. Se a profecia de juízo de Enoque foi inspirada o suficiente para Judas, não deveríamos pelo menos escutar quando o mesmo livro fala de Leviatã e Behemote? O que você acha? Foi silenciado porque se perdeu ou porque disse demais? O testemunho se intensifica. As bestas não são apenas poderosas, elas têm gênero. Leviatã como serpente marinha feminina, Behemote como besta terrestre masculina. Vê o que isso implica? Não são monstros aleatórios, são governantes arquetípicos, escritos como opostos primordiais. Mar e terra, feminino e masculino, abismo e deserto. Toda a polaridade da criação espelhada em sua existência. Em Gênesis, o domínio é dado a Adão. Mas e se as bestas já espelhavam um domínio quebrado, desfeito antes de seu reinado? Por que um vidente apocalíptico os descreveria assim, a menos que cresce que um dia governaram, domínio agora contido? Seria por isso que tiveram que ser selados fora do cânon, porque expõem uma guerra de tronos anterior a Adão? E ouça com atenção o cenário. Leviatã confinado nas profundezas, onde Gênesis 1 diz que as trevas pairavam sobre as águas. Behemote, trancado num deserto tão desolado que é nomeado, mas nunca encontrado. Isso não é folclore preso a rios ou vales que Israel podia ver. São prisões cósmicas. Enoque ecoa o mesmo padrão de linguagem de juízo visto nos profetas. A visão de Enoque se alinha. Juízo caiu, governantes foram contidos e a criação foi restaurada sobre suas correntes. De repente, Gênesis não soa como um começo limpo, mas como uma missão de resgate. Você teria coragem de lê-lo assim? Mas há mais. Enoque não apenas coloca esses governantes em confinamento, ele declara que seu fim está agendado. Naquele dia, sussurra o texto, serão dados aos justos como alimento. É linguagem simbólica, mas o significado é claro. Sua derrota será sustento para o povo de Deus. Sua queda, alimento para uma criação restaurada. Isso te inquieta? Deveria. Essas criaturas foram preservadas para que seu colapso final fosse um banquete de vindicação. Imagine-se diante dessa mesa. Você se alegraria ou tremeria diante do que foi necessário para servir aquela refeição? O caso agora tem 3 testemunhas. Jó nomeia seu poder. Os profetas registram sua queda. Enoque acrescenta seu confinamento e sua sentença. Separados no princípio, preservados para o fim. Se 3 testemunhos confirmam um fato, como afirma Deuteronômio 19:15, quanto peso repousa aqui? Consegue ver o veredito tomando forma? Ou sente o silêncio que se infiltrou por séculos de ensino, enquanto a doutrina transformava esses monarcas em símbolos seguros? O que é mais fácil pregar? Um crocodilo no Nilo ou um soberano acorrentado à espera de juízo? E aqui está a picada final. Se as bestas antigas foram presas e separadas, o que veio depois? O silêncio deixado em seu rastro não foi vazio, foi preparação. Um mundo antes governado por monstros agora estava sob decreto real. As correntes não foram o fim da história, foram o começo de uma nova. E nesse silêncio, uma voz falou: haja luz. Isso não foi invenção, foi intervenção. O que segue não é criação do zero, mas recuperação. Um mundo outrora fraturado está sendo reordenado, dia após dia, sob o comando de um rei. Mas o que significa dizer que a criação em si foi uma conquista?
Cada um dos 6 dias soa como um ato real de retomada. Dia 1. Haja luz. No mundo antigo, a luz não apenas revelava, ela reinava. Teria sido apenas iluminação ou juízo? No pensamento hebraico, a luz desmascara, expõe, separa a verdade da sombra. Jeremias e Isaías descrevem o juízo como luz que irrompe sobre a devastação. Aqui, a primeira palavra é um veredito. A presença do rei inunda o vazio, revelando o que se escondia por baixo. Consegue ver que isso não é enfeite, mas autoridade? Deus não molda com hesitação. Ele pronuncia e a luz se torna arauto do seu governo. Dia 2. A separação das águas de cima e de baixo. Por que separar águas? Porque o caos não pode transbordar sem limite. O firmamento torna-se um muro de lei, uma expansão estendida como tenda para conter o mar invasor. Enquanto os mitos antigos imaginavam deuses lutando contra oceanos, Gênesis apresenta nenhuma guerra, apenas uma palavra. Aqui, o soberano apenas ordena. Limites se estabelecem, as águas recuam, o céu se torna jurisdição. Um teto de tribunal que testemunha que o caos foi contido. Isso muda a forma como você lê o céu acima de si. Como a primeira linha de defesa contra o abismo, dia 3. A terra seca aparece, e com ela as sementes da vida. Observe a ordem. A terra é convocada, depois recebe permissão para brotar. Grama, ervas, árvores frutíferas, tudo aparece não por acaso, mas por licença. A terra não é neutra, ela se torna território com carta oficial, sob a governança de Deus. Os profetas ecoam isso ao declarar: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, 1. Se cada palmo está sob carta divina, o que isso diz sobre reis que o reivindicam para si? A criação aqui não é acidente generoso, mas posse de aliança. Dia 4. Luminárias são colocadas nos céus. Por que um Deus que é luz criaria lâmpadas? Porque governo exige sinais visíveis. Sol, lua e estrelas não são deuses como afirmavam as nações, são oficiais, cronometristas, regentes dos dias e das noites. Gênesis diz que são para sinais e estações, palavras usadas depois para festas e tempos sagrados. O calendário em si torna-se servo do rei. Consegue imaginar o que significa o tempo ser domesticado, posto a serviço, colocado sob regra santa? Dia 5. Águas e céus se enchem de vida. Mas não é uma multiplicação caótica. A frase segundo a sua espécie se repete como um martelo. A multiplicação não é selvagem, é regulada. O mar, antes lar de Leviatã, agora dá à luz cardumes, baleias e aves aladas, não como rivais, mas como criaturas sob mandado. As águas que antes ameaçavam engolir a criação, agora estão cheias de servos que ecoam a bênção de Deus. Dia 6. Os animais da terra surgem, cada um segundo a sua espécie, sob a mesma carta. E então vem o ápice, a humanidade. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e que ele tenha domínio. Gênesis 1, 26. A palavra domínio não é linguagem de jardinagem, é vocabulário real. A humanidade é entronizada como vice-regente, regente do mundo renovado pelo rei. Mas devemos parar e refletir. Se a humanidade é coroada, sobre quem ela reina? Gênesis 1, 28 diz que o homem deve subjugar a terra, mas a terra já havia sido subjugada por Deus. Sobre peixes, aves, feras, mas também simbolicamente sobre o caos contido, sobre as ruínas domadas, sobre o que foi posto em correntes. Consegue sentir o peso? O clímax da criação não é biologia, é coroação. Então por que enquadrar a criação como conquista? Porque só a conquista explica o ritmo. Cada dia é lei imposta, fronteiras traçadas, funções atribuídas. Diferente dos mitos de Marduk ou Baal, não há luta nem espada, apenas fala, e ainda assim essa fala carrega o trovão da vitória. O Salmo 29 declara: a voz do Senhor troveja, o Senhor está entronizado sobre o dilúvio. Eis a resposta. A criação é entronização, cada ato uma extensão do domínio incontestável do rei. Mas isso é só poesia? Não, porque os profetas retornam a esse quadro vez após vez. Isaías 45, 18 insiste: ele não a criou para ser Tohu,
mas para ser habitada. Jeremias 10 proclama: Ele fez a terra com seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria. Para os profetas, a criação não é estática, é testemunha da soberania divina. E se a criação é conquista, então o papel de Adão é coroação. Isso muda sua visão do Éden, não apenas como jardim, mas como capital. Os 6 dias da criação se erguem como sessões de tribunal, cada uma anulando um reinado rival, cada uma selando o domínio daquele que está entronizado. O que começou em silêncio, agora ressoa com decreto. Mas uma pergunta paira: se as bestas foram acorrentadas e a terra restaurada, por que ainda são necessárias correntes? A resposta está adiante. Mas, por agora, a criação foi retomada, a lei estabelecida, e a humanidade se encontra à beira da coroa. Antes de coroarmos Adão, uma pergunta ainda permanece. Os dossiês de Behemoth e Leviatã já estão abertos, reis outrora entronizados, agora destituídos de domínio. Mas qual é sua condição atual? Foram destruídos ou ainda permanecem à espreita sob a superfície da criação? Essa pergunta precisa ser respondida antes de seguirmos adiante. Os profetas nos dizem com clareza: Leviatã foi ferido, mas não apagado. Sua derrocada no Salmo 74 é destronamento. Isaías 27 coloca sua morte final no futuro. E quanto a Behemoth, o texto é mais silencioso, mas 1 Enoque, aquele rolo apocalíptico preservado em Qumran, fala dele confinado num lugar desértico, até o grande dia do juízo. Mesmo que o consideremos apócrifo, o padrão é familiar. Judas 6 e 2, Pedro 2, 4 nos lembram dos anjos, guardados em algemas eternas sob trevas, para o juízo do grande dia. Se Deus acorrenta espíritos rebeldes, não poderia também acorrentar bestas? A resposta se forma aqui. Os reis da terra e do mar não foram eliminados, mas contidos, troféus de um veredito já proferido. Por que foram contidos? Porque sua prisão é uma mensagem do trono. Só Deus entroniza, só Deus julga. O antigo Oriente Próximo contava histórias de deuses que matavam serpentes do caos e espalhavam seus corpos. A escritura é diferente. Os monstros ainda respiram como cativos, e o juízo foi adiado. Sob águas calmas repousa a contenção. A quietude aqui não é paz, é sentença em vigor. Então por que falar deles? Por que permitir que seus nomes ecoem por Jó, Salmos, Isaías e visões apocalípticas? Porque sua condição faz parte da história da realeza. Porque a coroação de Adão só faz sentido à luz do que veio antes. Ele herda não um mundo vazio, mas um mundo conquistado. Isso significa que o chamado humano se estabelece sobre um cenário de tronos acorrentados. E aqui a tensão volta a crescer. Se as bestas estão contidas, o que impede seu retorno? Os profetas insinuam um dia em que a contenção será suspensa, quando Leviatã será morto e Behemoth será consumido. O Apocalipse ecoa isso na queda final do dragão e na última ascensão da besta. Mas esse momento ainda não chegou. Por ora vivemos no intervalo, onde os reis antigos permanecem presos, à espera. E agora enfrentamos a tensão mais antiga. Será que o pó pode usar uma coroa sem deixá-la cair? O trono foi desimpedido, as correntes foram postas. E nesse tribunal entra Adão, pó e fôlego, coroado por decreto. Acima das profundezas subjugadas, uma nova comissão tem início. Gênesis 1:26 declara: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, não apenas sobre os animais, mas sobre um mundo recentemente retomado. Surge então a pergunta: se Behemoth e Leviatã foram contidos, quem usaria a coroa em seu lugar? O pó se acumula no chão do Éden. Deus se inclina, forma o homem e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Isso não é jardinagem, é coroação. Que governante é entronizado sem unção? O próprio fôlego é o óleo, o espírito enchendo o barro até que ele se torne regente. Os pulmões do primeiro homem se expandem, seu peito se ergue e ele se levanta onde antes monstros reinavam. Um mortal feito do pó agora carrega uma comissão divina. O Salmo 8 recorda esse mistério. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra.
deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Coroado de glória, que coroa? Não ouro, mas semelhança. Não diadema, mas imagem. Que dignidade maior poderia ser dada ao pó? E ainda assim toda dignidade carrega perigo. Será que esse regente permanecerá fiel ou falhará como os soberanos antes dele? Os rios do Éden marcam mais do que geografia, definem o domínio de um reino. Éden não é apenas um jardim, mas um trono de governo. Mas será que um homem pode suportar tal peso? Ao erguer-se o novo regente, o céu inteiro é testemunha. Os anjos que viram o acorrentamento das bestas agora observam em silêncio reverente. Uma criatura antes sem voz agora recebe o decreto do céu. Gênesis 1:28 traz o decreto: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo ser vivo que se move. Sujeitai. A própria palavra é militar. É linguagem de conquista, não de cultivo. Ao regente é confiada a missão de manter o caos fora das fronteiras. Teria Adão compreendido a guerra que já rondava além dos muros do jardim? Nas culturas antigas, reis eram chamados de imagens dos deuses, suas estátuas colocadas nos templos como símbolos de autoridade. Gênesis toma essa linguagem e a santifica. O próprio Adão é a imagem viva caminhando no templo-jardim. Nenhuma estátua de pedra, mas carne e fôlego portando o selo de Deus. Isso é subversão e elevação. As Escrituras de Israel declaram: todo homem e toda mulher são feitos à sua imagem, não apenas os reis. A coroação de Adão é a coroação da humanidade. Você reconheceria essa dignidade em si mesmo? Mas toda coroa colocada sobre testas mortais é frágil. A queda aguarda atrás da árvore. A pergunta se aproxima: se Adão falhar, quem recuperará a coroa? Essa pergunta aguarda além do Éden, mas, por ora, a coroa repousa sobre a fronte humana. As bestas estão acorrentadas, o trono foi passado, e os rios correm para fora como veias de um reino confiado. E esta coroação não é o fim, é um começo frágil. O fôlego ainda paira no peito de Adão, a ordem ainda ecoa em seus ouvidos. Um reino foi entregue, mas ainda não testado. Sua segurança ainda depende da obediência de um só homem, pois além dos rios, as sombras se movem, e um antigo sussurro prepara seu retorno. Enquanto a comissão de Adão ecoa pelo Éden, a memória do que veio antes ainda paira, gravada não apenas nas Escrituras, mas nas paredes dos templos de civilizações inteiras. Sacerdotes na Babilônia cantavam sobre Tiamat, a mãe do caos, partida ao meio pela lâmina de Marduk. Tábuas ugaríticas falam de Lotã, a serpente serpenteante subjugada por Baal. Hinos egípcios temiam Apep, a serpente interminável que tentava devorar o sol todas as noites. Por que esse mesmo padrão aparece em toda parte, da Mesopotâmia ao Egito, da Grécia à China? Porque a memória persiste, mesmo quando a verdade é enterrada. Essas histórias são ecos fraturados dos soberanos que as Escrituras nomeiam diretamente. Esses mitos seguem o mesmo roteiro. A rebelião se ergue, um Deus guerreiro ataca, a ordem é restaurada. Mas só nas Escrituras os monstros são nomeados e acorrentados, Behemote e Leviatã desmascarados como reis. O paralelo é claro demais para ser ignorado. O mundo se lembra, mas só a Bíblia explica. Ainda assim, se os mitos antigos preservaram fragmentos da memória, por que a doutrina nos ensinou a ignorá-los? Talvez porque os ecos se aproximem demais da verdade. Imagine se os catecismos admitissem que os monstros pagãos guardam lembranças distorcidas de governantes reais contidos por Deus. As religiões do mundo pareceriam menos estrangeiras e as Escrituras mais perigosas. O que significaria para a nossa fé saber que a espiral de Leviatã vive não só em Jó, mas nos pesadelos de todas as civilizações? Aqui está a verdade negligenciada. A tradição nos treinou a separar Bíblia de mito, como se nunca se tocassem, mas os profetas sabiam o contrário. O Salmo 74, 13 e 14 declara: Tu dividiste o mar com o teu poder, quebraste as cabeças dos monstros marinhos nas águas, esmagaste as cabeças de Leviatã. A adoração de Israel já era um protesto.
uma afirmação de que as feras das tábuas babilônicas não eram mitos, mas inimigos derrotados. Os cânticos do templo declaravam o que os mitos apenas sussurravam. Mas se Israel sabia disso, por que a igreja mais tarde amansou o Leviatã até torná-lo um crocodilo e Behemoth um hipopótamo? Porque feras domesticadas não causam temor. Reis não tremem diante de hipopótamos. Crocodilos não ecoam pelo Apocalipse. Mas uma serpente acorrentada nas profundezas do mar, isso sim é terror. Será que a doutrina foi intencionalmente higienizada numa tentativa de tirar da Bíblia seu perigoso acordo com as memórias mais antigas do mundo? E se for assim, o que mais foi apagado? Considere isto. Os gregos falaram de Tifão, um gigante com corpo de serpente que lançava fogo contra os deuses. As lendas nórdicas falam de Jormungandr, a serpente do mundo, cujas convulsões finais afogariam a terra. Na China, dragões eram temidos e reverenciados como senhores das águas. Por que povos tão diferentes imaginariam o mesmo tipo de monstro, a não ser que estivessem se lembrando do que seus pais viram antes de Adão? A Escritura não toma emprestado do mito. O mito toma emprestado da realidade, enfraquecida até virar distorção. Consegue ver o quão radical isso é? E o que fazemos com esses ecos? Colocamos todos diante da luz das Escrituras. Quando a Bíblia nomeia Leviatã, ela não está inventando, está reivindicando, está traçando a linha. Só o Deus de Israel derrota o caos. Os ecos mostram o quanto a memória desses soberanos ainda pulsa, mas só a palavra revela suas correntes, e o que está acorrentado não reina. Os tronos permanecem vazios. Ainda assim, a pergunta queima. Se as bestas foram contidas, por que suas sombras continuam surgindo, história após história? Poderia ser que, mesmo em correntes, sua memória assombre a humanidade à espera de um desmascaramento final? É por isso que a linguagem do Apocalipse importa. A besta que emerge do mar e a besta que surge da terra não são símbolos aleatórios. São ecos deliberados do que foi, ressurgindo em visão para mostrar o que será. E isso nos conduz adiante. Os mitos das nações sussurram, os salmos de Israel proclamam, e o Apocalipse revela: os governantes antes de Adão reaparecerão no fim. Mas, desta vez, sua queda não será parcial, será final. O Apocalipse não inventa monstros novos. Ele revela monstros antigos, ainda aguardando seu veredito. Consegue ver aonde esse caso nos leva? A criação foi conquista. A coroação foi frágil. Agora a profecia anuncia: os antigos reis voltarão para o julgamento. O mar nunca está em silêncio no Apocalipse. João, olhando desde Patmos, vê as ondas em ebulição, coroas cintilando entre os respingos e um monstro emergindo com 10 chifres e nomes blasfemos escritos em sua cabeça. Outro monstro o segue, não do mar, mas da terra, e sua voz engana. As nações, por que dois? Porque os domínios dos antigos reis ainda ecoam. O mar, outrora governado por Leviatã, a terra, reclamada por Behemoth. A besta que vem do mar carrega a espiral de Leviatã. A que surge da terra traz a sombra de Behemoth. Mas se esses são ecos, seriam apenas metáforas, ou manifestações de algo contido, à espreita. Daniel viu bestas surgirem. O Apocalipse as funde em uma só, com chifres, coroas, blasfêmias, um império final, inflado de tudo o que veio antes. Consegue ver o que as Escrituras estão fazendo? Estão nos dizendo que a guerra antiga nunca terminou. Mas se Cristo já triunfou, por que permitir que as bestas ressurgissem? A resposta é ao mesmo tempo terrível e esperançosa. O ressurgimento delas não é vitória, mas exposição, uma convocação ao juízo final. João ouve uma voz. O dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, lançado à terra. Agora, as bestas se levantam sob seu comando. Isso não é imagética aleatória, é o arquétipo cumprido. Os monstros do caos que assombraram Jó e os Salmos agora caminham para a última era, não para reinar para sempre, mas para receber sua sentença. A visão é aterradora, mas o medo não é o fim, pois João vê outra figura, um cordeiro em pé, como morto diante de quem todas as coroas devem cair. As linhas da batalha estão traçadas. O mar borbulha com blasfêmias, a terra estremece com engano.
e o céu revela o verdadeiro rei. Por que nos é dito isso em linguagem tão monstruosa? Porque as Escrituras se recusam a suavizar o que o império se torna quando é animado pelos antigos poderes. Torna-se bestial, devorador, o caos encarnado. Mas observe o paradoxo. Enquanto os poderes do mar e da terra se agitam mais uma vez, é o Cordeiro quem se levanta entronizado. Em quem você confiaria quando a terra treme? A quem você seguirá quando o mundo exigir lealdade? Apocalipse 19 mostra o desfecho. O cavaleiro sobre o cavalo branco, olhos como fogo, veste tingida de sangue, abate a besta e o falso profeta e os lança no lago de fogo. Depois, Apocalipse 20. O próprio dragão é acorrentado por 1000 anos, liberto por pouco tempo, apenas para ser destruído. Consegue sentir a simetria? O mesmo padrão que começou antes de Adão, o rei da terra, o rei do mar, a serpente em revolta, encontra seu fim num tribunal onde suas correntes são apertadas para sempre. Mas por que Deus permite que o eco aconteça? Talvez para que o veredito seja visto por toda a nação, todo olho, toda língua. Os governantes ocultos do primeiro mundo são desmascarados no último, para que ninguém possa dizer que foram apenas mito. A pergunta então se impõe: se as bestas ressurgem, o que isso significa para nós agora? Significa que não estamos assistindo a histórias de Ninar. Estamos assistindo aos antigos reis contorcendo-se antes da execução, e quando sua sentença for cumprida, nenhuma corrente jamais soará de novo. Os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. E ainda assim o Apocalipse deixa uma imagem a pairar. Um mar como vidro, onde outrora Leviatã se debatia. Uma cidade-jardim, onde Behemoth outrora caminhava. Os antigos governantes desaparecem. O trono permanece. O que começou antes de Adão termina debaixo dos pés de Cristo.